Nessa segunda, a Fiocruz publicou um documento dizendo dos riscos de voltar às aulas durante a pandemia. Esse retorno colocaria em risco os professores e alunos. Segundo a instituição, as condições epidemiológicas estão longe de garantir um retorno seguro. Além disso, a Fiocruz, nesse documento, fala que qualquer planejamento de retorno às aulas deve levar em consideração a voz dos profissionais de educação, a sua avaliação e a sua análise. Fora disso, é qualquer coisa de irresponsável. O trecho do documento traz exatamente essa frase que eu vou ler agora. Professores, equipe de apoio e seus representantes precisam ser consultados na tomada de decisões e no planejamento, incluindo o tempo e os processos para a reabertura segura das escolas. Entretanto, na prática, não é o que vemos Brasil afora. O que vemos é um monte de gestores propondo, determinando, sugerindo, planejando o retorno das aulas, mesmo sem considerar tanto as análises dos profissionais de saúde quanto dos professores. 3 exemplos do Rio de Janeiro são exemplares para mostrar o quão arbitrária e precipitada é essa ideia de retorno às aulas. Na cidade do Rio, o prefeito Crivella falou que as redes particulares poderiam retornar no dia 15 de julho. A proposta do prefeito é altamente delirante, porque determina que seja voluntário o professor que queira voltar à sala de aula com o risco da Covid. Ou seja, o professor poderia bater lá na porta do chefe e falar assim: olha só, eu tô com medo do Covid, eu vou ficar em casa mesmo você tendo mandado eu voltar, tá bom? Diante de proposta tão cretina, o sindicato peitou e não chegaram ao acordo ainda sobre o retorno às aulas. Mas olha o que pensa o prefeito. Vai lá negociar e ver se você é um voluntário a voltar à sala de aula, mesmo o patrão tendo determinado. Impressionante. A Prefeitura de Queimados determinou para essa segunda, dia 29, o retorno de alguns profissionais das internas das escolas municipais. Mais uma vez, sem nenhuma definição de protocolo sanitário que dê conta da segurança desses profissionais. O Sindicato de Professores de Queimados se organizou e convidou a secretária de Educação para dar explicações maiores. Até agora está em suspensão, mas a ideia era voltar. Repito, sem nenhum protocolo sanitário definido. Em Caxias, mesmo sem previsão de retorno às aulas, o prefeito Washington Reis já se posicionou contra os professores. No último dia 21 de junho, ele insultou os professores falando que Caxias não aguenta mais pagar para professor ficar em casa. O sindicato de professores daquela cidade se pronunciou e falou assim, que só voltam às aulas quando tiver um protocolo de instituições científicas sérias garantindo a segurança desses profissionais e das crianças. Mas aí alguém vendo esse vídeo até agora pode pensar: ah, Roberto, isso aqui é sua. Você é professor, tá falando aí das condições do sindicato, já sei qual é a tua. Mas não é só o sindicato não, meu chapa. Pesquisa Datafolha, publicada nesse último final de semana, mostra que 76% dos brasileiros dizem que o retorno às aulas é uma impropriedade nesse momento de crise. A questão toda não gira só nos interesses dos professores, gira numa noção de comunidade escolar que deve ser protegida no momento de pandemia. E o retorno às aulas coloca tudo isso em xeque, de forma irresponsável. E nunca é demais lembrar que sem um protocolo sanitário sério, o risco vai continuar. Crianças, educadores e os familiares dessas pessoas vão continuar em risco de contrair o coronavírus, de adoecer, de morrer. Ou seja, essa luta não é uma luta corporativa de profissionais de educação. Essa luta é uma luta da sociedade brasileira, é uma luta da comunidade escolar, é uma luta pela vida. A ameaça do Covid e a irresponsabilidade de alguns de nossos governantes coloca toda uma comunidade em risco. E isso é uma luta de todos nós. Não queremos perder crianças, não queremos perder professores, não queremos perder mais vidas. Até quando isso? E é isso aí, né, galera? Se vocês quiserem aí opinar, comentem lá embaixo, publiquem esse vídeo, dê like, compartilhe. É uma forma de a gente começar a refletir juntos e tentar ampliar essa base de reflexão, essa base de voz
das nossas angústias são nossas mesmo, porque se não for no coletivo não vai a lugar nenhum, é de um em um mesmo. Obrigado por tudo, a gente volta um dia desse aí, ou não, mas espero que sim.